Olá, tudo bem? Nós estamos aqui no programa Pontuando mais uma vez para falarmos de um assunto muito interessante. Esse assunto ele diz respeito à questão da água. E antes de seguir o assunto e falar o título, que é Desafios do G20, dois pontos, crise global da água e aumento do preço dos alimentos, eu vou dizer que isso aqui está dentro do projeto Colabora, na página relativa a saneamento, água de uma maneira geral, foi publicada em 11 de novembro de 2024 e atualizada em 15 de novembro, que é o dia de hoje. Um artigo escrito por José Eustáquio Diniz Alves. Mas quem é José Eustáquio Diniz Alves? Isso é muito importante, tá? O José Eustáquio Diniz Alves, ele é, em primeiro lugar, um sociólogo, né? Ele é um sociólogo, mestre em economia, doutor em demografia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, chamado CEDEPLAR, da UFMG, pesquisador aposentado do BGE, colaborador do projeto Colabora, este onde está o artigo, e autor do livro Jed Alves, Demografia e Economia nos 200 anos da independência do Brasil e cenários para o século, com a colaboração de F. Galiza, editado pela Escola de Negócios e Seguros do Rio de Janeiro de 2022. Esse livro é muito interessante e eu já li já assisti uma live dele falando especificamente desse livro, e ele deu uma série de notícias e pesquisas, dados principalmente a respeito da demografia do mundo, a queda da demografia do mundo, explicou por que o Brasil perdeu o que seria o boom populacional. O Brasil de 1900 até 1970 estava com uma taxa de crescimento populacional fantástica e, correspondentemente, uma taxa de crescimento econômico, principalmente da década de 30 até a década de 70, e depois substituindo importações, criando indústrias aqui dentro, manufaturando, e tiveram várias etapas de desenvolvimentismo que foram simplesmente abandonadas por questões políticas, por pressões internacionais, e nós perdemos esse boom populacional onde nós tínhamos uma população jovem que, se fosse educada principalmente em termos técnicos específicos de engenharia, da química de materiais, materiais em si, produções e etc, de coisas que eu nem vou saber falar aqui, mas que ele falou lá, e que fala nesse livro, eu tenho esse livro, e você pode inclusive baixá-lo na internet, tá? Eu baixei ele na internet, eu tenho um livro que eu baixei ele na internet, mas pretendo ter o livro físico. Por quê? Porque é importante você ter isso em biblioteca, porque as coisas virtuais, as coisas armazenadas em computador, você pode dar um tilt e perder, né? O livro físico não. O livro físico, além de você colaborar com o autor, você tem um documento. Muito bem. Então, eu li algumas partes desse livro e assisti essa palestra, então ele traz muitos dados. Entre esses dados, ele fala dos desafios das questões da água e do saneamento. Então, vamos ler a reportagem para que o nosso vídeo aqui não fique muito extenso. A reportagem não é muito grande. Então, olha bem, título de novo: Desafios do G20. Crise global da água e aumento de preços e dos alimentos. Isso tem a ver com a fome que será gerada, a crise hídrica que já se estabeleceu, inclusive no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de fazer vídeos aí falando do que está acontecendo com os rios da Amazônia. Os rios da Amazônia são responsáveis tanto na evapotranspiração das árvores, que muitas foram perdidas em função do desmatamento, mas em função também da crise hídrica dos próprios rios, que perderam quantidade de água e vêm perdendo, sendo que os rios da Amazônia, alguns deles chegaram em regiões completamente secas, e é desses rios e desses rios aéreos, pela evapotranspiração e a evaporação dos próprios rios, é que esses rios aéreos chegam até o sudeste e ao sul do continente. Então, nós dependemos de chuvas que vêm lá do norte,
não só das chuvas que nós estamos aqui no Sudeste e no Sul enfrentando agora em função das massas de ar. Elas não trazem a quantidade de água necessária para manter as nossas nascentes e manter os nossos rios. Então, isso vai gerar fome, nós já estamos na crise hídrica e isso aí demonstra um fiasco da governança global. Esse artigo ele foi publicado, no Outras Palavras, com outro nome. Eu até achei um nome interessante, mas como eu achei o próprio artigo do Colabora, eu achei mais interessante ler com o título que ele deu, até porque nós vamos ter reunião do G20 agora essa semana, por volta de terça-feira, e tudo está sendo preparado para isso. Bom, vamos lá. A crise da água deve provocar uma queda de 8% do PIB mundial até 2050, além de colocar em risco mais da metade da produção de alimentos. O que José Eustáquio está dizendo para nós? Ele que é um cara cheio de dados e conceitos. A metade da população mundial já enfrenta alguma escassez de água, pondo cada vez mais em risco a segurança alimentar e o desenvolvimento humano. A maior parte da superfície do planeta Terra é composta por água. Cerca de 70% da superfície terrestre é coberta pelo líquido H2O e 70% do corpo humano é composto por água, sendo que a água no cérebro é ainda maior em quantidade percentual. A água é essencial para a vida de todos os seres vivos do planeta. Ela é essencial para a hidratação e para a produção de alimentos. Porém, os oceanos salgados respondem por 97,5% de todos os recursos hídricos. E os outros 1,75% estão congelados nos polos, nas geleiras, nos glaciares e no permafrost. Desta forma, a humanidade e as demais espécies vivas do planeta contam com uma proporção de água potável, aquela que ele pode conviver com ela, ingerir, etc., de apenas 0,75% do total de recursos hídricos para o consumo comum de todo mundo. Na ilustração que ele coloca aqui agora, mas que ele vai descrever e nós vamos entender, a esfera à esquerda representa a terra seca. É uma esfera grande, terra sequinha, sem nenhum oceano, com toda a água removida. E do lado tem uma esfera azul à direita que mostra o volume aproximado de toda a água da Terra. E um minúsculo ponto azul aí na extrema direita desse desenho, que são 3 esferas, a terra seca, a bolinha de água pequena azul e um pontinho azul representa a água doce disponível no mundo que nós podemos consumir, que as espécies, os seres vivos podem consumir. Então, o contraste é expressivo. Ele vai explicar essa proporção na forma de comparações com coisas conhecidas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos da América, uma outra maneira de comparação, a eles ocorreu pela representação do tamanho da Terra como uma bola de basquete. Então, olha bem, a Terra seca é uma bola de basquete. Toda a água do planeta é uma bola de ping-pong, toda a água, a água salgada e a não salgada. E toda a água doce disponível seria menor que um milho de pipoca. Então, olha bem, a terra toda, uma bola de basquete. A água toda, a terra seca toda, uma bola de basquete. A água toda da terra, numa esfera ao lado, seria uma bola de ping-pong. Dessa água, um milhozinho, uma estrutura do tamanho de um milho comparada com o azul da bola de ping-pong e a terra seca sem qualquer azul, ou seja, sem qualquer água, esse pontinho seria a água consumível. Então, com o crescimento da população e da economia, mesmo que a gente possa imaginar que a população vai decrescer, mas isso demanda um certo tempo, ela ainda vai crescer até 10 bilhões provavelmente, isso é uma expectativa do próprio José Eustáquio, e depois ela vai decrescendo proporcionalmente a partir de 2050 ou talvez um pouco antes disso. Com o crescimento da populacional e da economia por enquanto, a demanda por água potável, que seria o grão de milho, cresceu de forma exponencial e vem crescendo e vai crescer. De 1772 até 2022, a população mundial passou de cerca de 840 milhões de habitantes em 1772 para 8 bilhões de habitantes em 2022.
um crescimento de 9,5 vezes em 250 anos. Mas a economia cresceu em ritmo bem superior, pois o Produto Interno Produto Interno Bruto Global cresceu 177 vezes, de 1772 até 2022. Portanto, cresceu a demanda por água para o consumo individual, para a indústria, para a agricultura, para a pecuária e para toda a produção de bens e serviços. Para você ter uma ideia, para você produzir 1 quilo de água, de carne a ser consumida, você gasta, se não me engano, se eu não estou errado, 10 litros de água. Mas parece que é até mais do que isso. Ainda assim, se for só 10 litros, seria uma proporção muito desigual. As desigualdades sociais no acesso à água também cresceram. Para agravar a situação, a crise climática impacta os recursos hídricos de maneira significativa e multifacetada. Nós estamos vivendo isso. O aumento das temperaturas globais intensifica a evaporação das águas dos rios, dos lagos e reservatórios, reduzindo os estoques disponíveis. E essas águas evaporadas, dependendo dos ciclos, ela pode cair em outros lugares, por causa das diferenças e as mudanças climáticas de terreno para terreno. Então nós podemos ter inundação em certos lugares e seca em outros, o que pode significar uma redistribuição aleatória das águas, o que pode prejudicar a agricultura principalmente, e, portanto, os indivíduos, a agropecuária e etc., inclusive a produção de todo quanto é tipo de produto. A crise climática altera os padrões de chuva, causando períodos mais prolongados de seca em algumas regiões, que eu acabei de falar, chuvas excessivas em outras que eu também mencionei. Isso afeta a distribuição e a quantidade disponível para consumo humano, agricultura e ecossistemas. Ou seja, você fica com uma distribuição aleatória. A coisa não volta ao momento inicial. Não existe uma resiliência desses ecossistemas. Regiões com baixa pluviosidade podem enfrentar secas mais frequentes e severas e perder pontos da agricultura. O aquecimento global provoca o degelo dos glaciares e afeta o fluxo dos rios, que são fontes de água doce para milhões e milhões de pessoas. O degelo dos polos e da Groenlândia provoca a elevação do nível dos oceanos, acelerando o fenômeno da intrusão de água salgada em aquíferos, o que é perigoso, das regiões costeiras, tornando a água imprópria para o consumo e para a irrigação. À medida que o nível do mar sobe, há o naufrágio dos deltas dos rios, que são tipicamente áreas planas e vulneráveis. Ou seja, os mares encampam essas áreas. As temperaturas mais altas também contribuem para o aumento de algas nocivas em lagos e reservatórios, afetando a qualidade da água e tornando o tratamento mais difícil e mais caro. Avaliando esse cenário de estresse hídrico global, a Comissão Mundial sobre Economia da Água publicou o relatório The Economist of Water, Valuing and the Hydrological Cycle and the Global Common Good, onde aponta que a crise da água ameaça uma queda de 8% do PIB global, mundial, até meados do século, ou seja, até 2050, com uma perda de 15% nos países de baixa renda. Coloca também em risco mais da metade da produção mundial de alimentos até 2050. Hoje em dia, metade da população mundial enfrenta escassez de água. Como esse recurso vital tem se tornado cada vez mais escasso, a segurança alimentar e o desenvolvimento humano estão começando a entrar em alto risco. A capacidade dos cientistas de medir a extensão do esgotamento das águas subterrâneas, níveis de água em lagos e rios, umidade do solo e mudança na água armazenada na neve e gelo melhorou muito nas últimas 2 décadas. Graças às missões do satélite Gravity Recovery and Climate Experiment, o GRACE, se pode medir as tendências de armazenamento de água e a escassez hídrica, como mostra a figura abaixo, que eu não tenho como mostrar para vocês, mas ele vai descrevendo. A Comissão Mundial sobre a Economia da Água argumenta que a crise exige um pensamento mais ousado e integrado e a reformulação das ações políticas, reconhecendo que o ciclo da água deve ser administrado como um bem comum global. Isso pode ser feito coletivamente através de ações coordenadas de todos os países, através da colaboração entre fronteiras e culturas e para benefícios que serão sentidos em todos os lugares. Criticamente, devemos redefinir a maneira como valorizamos a água, refletir sobre sua escassez, ao mesmo tempo em que reconhecemos os múltiplos benefícios da água e um ciclo hidrológico global estável em todas as economias.
O desafio torna-se ainda mais urgente quando reconhecemos a demanda hídrica que cada pessoa precisa diariamente para viver uma vida digna. Cerca de 50 a 100 litros de água por dia são necessários para atender as necessidades essenciais de saúde e higiene, mas quando se inclui a nutrição e o consumo adequado, o mínimo passa a ser 4.000 litros por pessoa por dia. Olha bem, 4.000 litros por pessoa por dia. A maioria das regiões não conseguem garantir tanta água localmente. Você está pensando assim, mas eu vou usar 4.000 litros de água só para mim? Sim, você usa uma parte diretamente e outra parte indiretamente, porque você consome coisas. Então, destinado à manutenção das pessoas, com tudo que é necessário na indústria, na agropecuária, na produção de alimentos, na abastecimento de água na sua casa, no tratamento de água, no seu consumo individual, no água para banho, água para lavar, água para limpar, para manter higiene, etc. Tudo isso junto é destinado para uma pessoa minimamente 4.000 litros por pessoa, dia. A maioria das regiões não consegue garantir tanta água localmente. O relatório sugere uma regulação fundamentada, fundada na abordagem dirigida pela missão. Essas missões incentivam ou incentivariam inovações, capacitação e investimentos e seriam avaliadas não em termos de custos e benefícios a curto prazo, mas sim de como podem catalisar benefícios de longo prazo e em toda a economia. O relatório recomenda então 5 missões. Primeira, lançamento de uma nova revolução nos sistemas alimentares. Transformar a agricultura para sustentar o planeta, ampliando a microirrigação e melhorando radicalmente a produtividade da água, reduzindo a dependência de fertilizante à base de nitrogênio, espalhando a agricultura regenerativa e deslocando-se progressivamente de dietas de origem animal para vegetais, porque as de origem animal consome muita água. Para produzir a água, o conjunto de coisas que se faz até a produção de 1 quilo de carne consome muita água. 2. Conservar e restaurar habitats naturais essenciais para proteger a água verde. O que é isso? Conservar 30% das florestas e restaurar 30% dos ecossistemas degradados até 2030. Deve ser dada prioridade à proteção e restauração das áreas que melhor podem contribuir para um ciclo de água estável. Né? Água verde, então, seria as águas que vêm das grandes florestas, né? 3. Por evapotranspiração, né? As árvores, elas concentram, elas retiram muita água e evaporam essa água. Estabelecer uma economia de água circular. 3. Né? Captar o valor total de cada gota tratando e reutilizando águas residuais, não desperdiçando água, reduzindo as ineficiências de distribuição, recuperando recursos valiosos, inclusive impedindo a perda de água tratada, canalizada, que no Brasil chega ao estupendo percentual de 30%. Nos Estados Unidos da América, essa conta é 0% de perda na transmissão da água por canos contenção de água, reservatórios, etc. 4. Permitir uma era limpa e rica em inteligência artificial com intensidade de água muito menor. Energia renovável, semicondutores e inteligência artificial estão definindo uma nova era econômica. Devemos estimular a inovação com altas ambições e garantir equidade, sustentabilidade e eficiência para garantir que seu crescimento não exsangue o estresse global de água ou restringe os benefícios que eles fornecem. 5. Garantir que nenhuma criança morra por causa de água até 2030. Atualmente, mais de 1.000 crianças morrem todos os dias por insegurança hídrica. Garantir o acesso de água potável para comunidades rurais e de difícil acesso, incluindo investimento em sistemas descentralizados de tratamento da água e saneamento. O relatório sugere criar um pacto global da água multissetorial para enfrentar os desafios de água verde e azul e estabilizar o ciclo hidrológico.
Pede também que os governos de todo o mundo entreguem um novo curso de água em todas as escalas e revigore as estruturas de cooperação internacional para enfrentar os desafios da água compartilhada para garantir um futuro de água justo e sustentável para todos. Crise climática, crise hídrica e aumento dos preços dos alimentos. Os 10 últimos anos foram os mais quentes do Holoceno, que são os últimos 12 mil anos, sendo que 2024 deve ser considerado o primeiro ano com a anomalia de temperatura global superando 1,5 graus, acima da média do período pré-industrial, que foi de 1850 até 1900. A conjugação da crise climática hídrica e do aumento de demanda por comida tem elevado o preço dos alimentos. É óbvio, diminui a oferta, aumenta o preço. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a chamada FAO, divulgou no dia 8 de novembro agora de 2024 os novos dados do Índice de Preço dos Alimentos, o FFPI. O preço mundial dos alimentos, que havia caído em 2023 em relação ao recorde de 2022, voltou a subir no segundo semestre de 2024 e apresenta um alto patamar no último quadriênio. Os números indicam que a carestia é o grande desafio da atual década. É uma coisa que nós estamos presenciando. As crises que tiveram em vários lugares do planeta esse ano foram múltiplas e foram todas noticiadas, no momento que aconteceram. O gráfico abaixo mostra o índice de preço real dos alimentos da FAO em 1961 a 2024, considerando como referência a média de 2014 e 2016 com o valor 100. Nota-se que a média decenal do preço dos alimentos estava acima de 10 nas décadas de 1960 a 70, ficou abaixo de 100 nas 3 décadas seguintes e voltou a superar a média de 100 na década passada. Os valores mais baixos foram registrados na última década do século XX, mas os preços estão apresentando tendência de alta nos anos 2000. O valor FFPI registrado em 2022, 140,6, foi o mais elevado em mais de 100 anos, desde os recordes alcançados na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E o valor de 113,1 em 2024 é maior do que das décadas anteriores. E isso aí está refletindo no gráfico, tá, gente? Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo para que você possa acessar os gráficos se você quiser ver. Para além da variação de um ano específico, o aspecto mais preocupante reside no fato de que a média real do Índice de Preço de Alimentos, a FFPI, no quadriênio 2021 a 2024, atingiu a marca mais elevada nos últimos 60 anos, superando a média do quadriênio 1973-76, e os altos preços observados em meados da década de 1970 foram diretamente influenciados pela Guerra do Yom Kippur, que é a Guerra Árabe-Israelense de 1973, e pelo subsequente aumento dos preços do petróleo, com aquela crise lá, o problema do petróleo na década de 70, né? A crise do petróleo, onde o barril de petróleo subiu de 30 para... subiu 4 vezes. No cenário atual, os altos valores dos preços dos alimentos foram determinados pela disrupção das cadeias produtivas decorrente da pandemia da Covid-19, pela invasão militar da Ucrânia pela Rússia, pela extensão da guerra no Oriente Médio, envolvendo Israel, Hamas, Hezbollah e Irã, e por todas as consequências globais decorrentes das crises climáticas e, portanto, ambientais. As estimativas indicam que o índice de preços dos alimentos deve se manter elevado de patamar elevado nos próximos anos, indicando uma média decenal de FFPI em seu maior valor na década atual. O aumento do preço dos alimentos é um reflexo da insustentabilidade entre o aumento da demanda alimentar provocada pelo crescimento da população e da economia, e as dificuldades pelo lado da oferta em decorrência da degradação ambiental, dos conflitos armados e dos efeitos do aquecimento global. Quer dizer, nós temos mais alguns atores para complicar a crise hídrica e a crise alimentar. Os últimos 2 anos, 2023 e 2024, têm sido marcados por recordes na concentração de CO2 na atmosfera, que é o gás de efeito estufa,
por recordes na temperatura média do planeta e por uma aceleração do degelo da criosfera, como consequente aumento do nível dos oceanos. O planeta se aproxima dos pontos de inflexão, ou seja, aquele que você não retorna mais, que acaba a resiliência, né, de risco para a vida e risco para a vida não apenas humana, né, humana e não humana. Toda a população mundial será afetada por ondas letais de calor e bilhões de pessoas poderão ter o seu padrão de vida reduzido pelos efeitos da emergência climática, da perda da biodiversidade e pela ineficiência da governança global. Os consumidores de baixa renda dos países pobres, que gastam mais em alimentos como proporção de orçamento familiar, porque tem mais filhos, né, serão os mais afetados pelo aumento do preço dos alimentos, assim como pela falta de alternativa diante dos desastres climáticos extremos e também por causa da água, crise hídrica. Ninguém vive sem água e sem comida. Sabendo disso, o Brasil articulou uma aliança global contra a fome e a pobreza para ser tema de destaque da 19ª Cúpula de Líderes do G20, que está marcada para os dias 18 e 19 de novembro, que serão precisamente segunda-feira que vem e terça-feira que vem, a partir desse vídeo que eu estou fazendo no dia de hoje, que é o dia 15 de novembro, um feriado. O G20 é uma iniciativa internacional com maior força na governança global. Quando alguns de vocês assistirem esse podcast vídeo, ouvirem e me verem aqui falando sobre a matéria de José Eustáquio, vai ter oportunidade de estar passando pela reunião do G20 ou até ela já ter sido passada e a gente saber o que rolou lá. Então fica aí a dica. O que esperar da 19ª Cúpula de Líderes do G20? Vamos ver se nós vamos acertar, porque ela está aí nas nossas barbas, né? Os 19 países do G20, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia, Estados Unidos da América, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México e Reino Unido, Rússia e Turquia, que são os 19, mais os blocos da União Europeia e da União Africana representam cerca de 85% do PIB mundial e 75% do comércio internacional e cerca de 3/4 da população do planeta. O G20 também corresponde por mais de 80% dos gastos militares globais. Sem dúvida, o G20 é o grupo que agrega a maior força econômica, populacional e militar do planeta. Porém, existem contradições internas nas propostas e ações e uma situação conjuntural desfavorável na 19ª Cúpula do G20. O presidente Putin da Rússia, maior país do mundo em extensão territorial, não poderá estar presente em reunião no Rio de Janeiro, porque ele enfrenta um mandato de prisão emitido pelo TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos, a maior economia do mundo em dólares correntes, estará presente, mas como um pato manco, com pouco poder de decisão e de comando, uma vez que será substituído em janeiro de 2025 por Donald Trump, que é o presidente eleito, que é declaradamente negacionista do clima e que não vai priorizar as questões de direitos humanos e direitos ambientais. Por exemplo, os climatologistas não se cansam de dizer que a economia mundial precisa abandonar a dependência de combustíveis fósseis, fazer a transição energética e impedir a sexta extinção em massa das espécies do planeta que está em curso devido aos problemas que estão se acumulando. Para evitar que a temperatura global avance para níveis acima de 1,5 graus Celsius em relação ao período pré-industrial e possa ser reduzida no futuro, é necessário diminuir as emissões globais dos gases de efeito estufa em torno de 50% até 2030 em relação ao nível de 2019 e zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050. Vou fazer um adendo aqui. O pessoal fala, pô, estão vendo mananciais, fontes de petróleo aí e tal, vão refinar petróleo. Olha, o petróleo ele não serve só para combustível fóssil. E o petróleo ele serve para um sem número de coisas que nós não temos como substituir agora. Então, infelizmente, nós não podemos abrir mão das jazidas de petróleo, da exploração do petróleo, do seu refino e da transformação de produtos, porque tudo que nós usamos tem petróleo, na forma de plástico, isopor, etc. Não apenas para a queima de combustível fóssil. Então, quando se fala assim, tem que parar de retirar petróleo, lá que petróleo é gás de efeito estufa. Olha bem, você tem que tirar petróleo, parar de refinar e produzir gasolina, mas você pode refinar e produzir todas as outras coisas necessárias.
cuidado, não entre nessa pilha de que nós não podemos extrair petróleo. Não, nós temos que extrair petróleo. Ainda temos. Nós temos condição de fazer a transição energética, ou seja, não usar o petróleo para queima, para fornecimento de energia. Mas nós somos obrigados, é extremamente necessário, não temos como fugir dessa forma, senão nós voltamos à idade da pedra. O petróleo existe em tudo que nós usamos. Certo? Então, feito esse adendo, voltando aqui do texto. Porém, a vitória do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos coloca em xeque o tímido legado climático de Joe Biden, que foi muito tímido, e ameaça o tabuleiro de negociações internacionais. Donald Trump prometeu retirar os Estados Unidos não somente do Acordo de Paris, mas também da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas e tem como meta o aumento da exploração de combustíveis fósseis como um lema Drill, Baby Drill. Olha só, explorar combustíveis fósseis não é necessariamente produzir combustível para queima, né? A meta do aumento da exploração de combustíveis fósseis, bom, tudo bem. A meta ele não vai deixar de extrair petróleo para combustível. Tá, tudo bem, desculpa, eu que errei. Infelizmente, se os Estados Unidos da América não são exceção. No Brasil, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o ministro das Minas e Energias, Alexandre Silveira, são ferrenhos defensores da expansão da produção nacional de combustíveis fósseis e da exploração de petróleo na margem equatorial da Amazônia. Olha só, a exploração do petróleo na margem equatorial da Amazônia, desde que protegido, e ali tem um vasto local ali, as Guianas exploram, a Essequiba explora, a própria Venezuela explora. Então, na margem equatorial ali, o problema ali é de vazamento. Agora, você não é obrigado a tirar o petróleo de lá e transformá-lo em combustível fóssil, certo? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode até ser contra explorar petróleo na margem equatorial da Amazônia, mas não porque isso aí vai se reverter em combustível fóssil. E sim porque você tem medo de que haja vazamento ali. Mas eu vou lembrar você que a Petrobras nunca teve vazamento. As empresas que tiveram vazamento aqui dentro foram Shell e outras. Nunca foi a Petrobras. A Petrobras está fazendo um estudo, está esperando um parecer da Embrapa e isso é uma coisa que ainda se pode decidir. Mas se esse petróleo agregar-se à produção nacional do pré-sal, que vai acabar, isso aí vai somar divisas para nós fazermos transição energética e nós não somos obrigados a explorar esse petróleo e transformá-lo em combustível. Ok? Bom, no Azerbaijão, o ministro Mukhtar Babayev, presidente da 29ª Cúpula Climática atual da ONU, a COP29, que ocorrerá na cidade de Baku entre os dias 11 e 22 de novembro de 2024, disse que pretende capitanear os países a avançar na descarbonização de suas economias, mas sem abandonar a expansão da produção de combustíveis fósseis. Eu não sei se essa reportagem está dizendo as palavras certas. Como é do José Eustáquio, a tendência é que eu acredite, porque ele é um cara muito sério e muito competente. Olha só, produzir petróleo não é produzir combustível. Mas vamos ler de novo. O tal Mukhtar Babayev diz que pretende capitanear os países a avançar na descarbonização de suas economias. Ou seja, o que é? É você parar de criar gases de efeito estufa, ou seja, CO2, carbono, na atmosfera. Mas sem abandonar a expansão da produção de combustíveis fósseis. Bom, mas você vai produzir combustível, se não for para queimar, é para quê? Realmente ficou uma coisa meio fora do esquadro. Hipoteticamente, a 19ª cúpula do G20 e a 29ª cúpula climática que irão ocorrer neste mês de novembro de 2024 podem ser decisivas para evitar um descontrole do aquecimento global e suas consequências, como a crise hídrica e a insegurança alimentar. O futuro da humanidade e do meio ambiente depende da clarividência e da eficiência ou eficácia da governança global. Mas o quadro atual não é muito alentador. Resta torcer por um milagre para que essas cúpulas dispendiosas tomem medidas efetivas e que os países acatem e realizem, né, para acabar com a pobreza social e ambiental que se espalha pelos 4 cantos do mundo. Bom, então, esse é o final do texto.
um texto que tem muitos índices e muitos dados e muitos gráficos. Eu vou passar esse link para vocês na descrição do vídeo, do podcast vídeo aqui no meu canal. Eu espero que você tenha gostado. Me desculpa ter errado tanto aí. Parece que eu estou um pouco cansado, mas isso não vem ao caso. Muito obrigado pela sua atenção. Passa esse vídeo para frente, deixe seu comentário, deixe seu like. Compartilha para que as pessoas possam valorizar e estudar algo que faz diferença na vida de todo ser humano e todo ser vivo no planeta. Até o próximo programa Pontuando. Muito obrigado. Tchau, tchau.